Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma boa e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais que estão me ouvindo aqui, que são inscritos no meu canal, que estão me ouvindo, e também aos pais dos pais, aos avós dos pais de quem estão aqui inscritos no meu canal e me ouvindo, tá bom? Na meditação de hoje falaremos: você convida o maior de todos os pais para celebrar o Dia dos Pais com ele? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos. Quem quiser deixar algo nos comentários é opcional. Agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Eu vou ler e vou responder, se deixar um comentário. E peço que vocês se inscrevam neste canal, que é o canal de Deus. Certo? Quem não se inscreveu ainda, tá bom? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração para começar, todos juntos. Querido Deus amado, que o Senhor tome mais uma vez seu mensageiro aqui falando, que mais uma vez o Senhor me inspire, que o Espírito Santo fale através da minha boca, não 10 nem 1 milhão, mas todas as palavras que eu disser vêm do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento usado, Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender a verdade e pôr ela em prática, Senhor. Que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, ora e peça em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, hoje é domingo, é Dia dos Pais, né? Domingo dos Pais, segundo domingo de agosto. Você comemora o Dia dos Pais com seu pai, enquanto tem pai, né? E eu ainda tenho o meu, graças a Deus, né? Mas meu pai, por exemplo, já não tem mais pai, né? O pai dele já morreu faz tempo. Minha mãe também já não tem mais pai. Então, tem aquelas pessoas que queriam ter um pai hoje para comemorar o Dia dos Pais, não tem, e tem aqueles que têm. Será que nós podemos, nós colocamos, aliás, o maior de todos os pais dentro desse Dia dos Pais? Né? Porque nós esquecemos que Deus também é pai, né? E ele, por várias vezes na Bíblia, várias e várias vezes, ele nos chama de filho. E por várias vezes a palavra ele é chamado de pai na Bíblia, né? As crianças que falam o papai do céu, nosso pai do céu, nosso criador, né? Foi ele quem nos fez. Nós somos filhos do Senhor. Assim como Jesus é chamado de filho, nós também somos. Então, será que nós estamos hoje homenageando também a Deus? Ou a gente fica só no Dia dos Pais, o nosso Pai, e Deus fica de fora? Até porque, queridos irmãos, o feriado Dia dos Pais ele foi criado com uma única intenção: dinheiro, né? De ser de ser mais uma data comercial, porque as pessoas vão tudo lá, vão comprar presente para os seus pais, como eu comprei um presente para o meu pai, né? Então as pessoas vão lá e vai comprar presente, comprar isso, comprar outro, e as lojas vão faturando um monte, é uma data comercial. Né? Tanto que não tem um dia fixo, né? É o segundo domingo de agosto aqui no Brasil. Né? Independentemente do ano, é o segundo domingo de agosto. Então cai em dias diferentes sempre, nunca é o mesmo dia. Né? Então, mas já que nós aproveitamos essa data, para mais uma data para falar do Senhor, colocá-lo como nosso Pai, fazer uma oração ali, agradecer por a família estar unida, né? Você que não tem mais o seu pai, muito bem, mas você tem o seu pai, pai do céu, pai celestial, né? Você pode não ter mais o seu pai humano, mas tem o pai celestial. Então comemore o Dia dos Pais com ele. Ele é o seu pai, né? Aliás, ele é o nosso verdadeiro pai. Nosso pai não é o humano que fez a gente vir ao mundo. Não, nosso pai é Deus. Esse humano, ele foi usado para trazer do mundo, para ser de babá para a gente para cuidar da gente como babá, como, como pai, como amigo, né? A mãe como uma ama de leite, como tudo. Mas o nosso pai verdadeiro é Deus. Ele é o pai.
Então, se tem um pai que tem que ser homenageado nesse dia, Dia dos Pais, é Deus. Ele não pode ficar fora do Dia dos Pais. Nós podemos aproveitar esse dia para falar do Senhor. Qual é o seu poder? Qual é o seu amor por nós? Né? Dedicar o dia não para falar que ele é justiça, que ele pune, que ele é disciplinador. Não, mas falar que ele é amor. É um dia da gente mostrar todo o amor de Deus a nossos parentes, a nossos filhos. É mostrar que ele protege, mostrar que ele ampara, mostrar que ele conforta, que ele luta por todos aqueles que são obedientes a ele e que ele ama os seus filhos. E mostrar que na hora que ele tiver que fazer o juízo final lá e jogar as pessoas lá no fogo, que ele vai chorar terrivelmente, porque não é isso que ele queria. Ele ama toda a humanidade com o mesmo amor, com a mesma força. Não há um humano que ele ame mais. Ou você acha que ele amava mais Moisés e os israelitas do que o faraó no Egito? Claro que não. Você acha que ele amava mais os israelitas do que os assírios, ou do que os da Babilônia, ou do que os romanos? Ou você acha que ele amava mais aos apóstolos do que amava mais a Pilatos? Claro que não. Você acha que ele amava mais a Maria Madalena, a Maria e a outra pessoa do que a Caifás e Anás? Claro que não. Ele amava todos iguais. O que Deus queria, mais do que ele queria, era que Anás e Caifás se voltassem para Deus e se arrependessem para estarem na vida eterna. O que ele mais queria é que toda a humanidade, sem exceção nenhuma, estivesse na vida eterna. Esse foi o plano de Deus desde o início. Ele ama todos nós. Ele sofre quando ele vê um filho dele caído lá, drogado, ou jogado na rua, passando fome lá, uma dor de rua. Ele sofre quando vê uma pessoa morrendo perdida. Ele sofre quando vê as pessoas assaltando, matando, roubando, estuprando. Ele sofre. Tá? Você acha que ele não sofreu quando Acã foi morto apedrejado? Você acha que ele não sofreu a engolir aquelas Corá, Datã, aquelas pessoas todas foram engolidas pelo chão, vivas? Claro que ele sofreu. Você acha que ele não sofreu quando aquele monte de gente foi morta porque não se arrependeu de fazer o bezerro de ouro? Você acha que ele não sofreu com um monte de pessoas que morreram no Egito? Você acha que ele não sofreu ao matar todas aquelas pessoas no dilúvio? Hã? E claro que ele sofreu terrivelmente porque ele é pai. Que pai que não sofreria ao ver o sofrimento de um filho? Né? Ainda mais o Pai Celestial, Pai Criador. Ainda mais Yahvé. Né? Então, queridos irmãos, que nós possamos nesse dia de hoje, que é o Dia dos Pais, também trazer Ele para o nosso dia e apresentá-lo hoje como sendo Deus de amor, mas não esquecendo também de apresentá-lo como disciplina, porque qualquer pai que se preze disciplina seus filhos. Mas lembre-se que esse pai deve ser um exemplo para todos nós como pais e para as mulheres como mães. Pois esse pai, por mais que ele amava Adão e Eva, por mais que ele tivesse todo o amor do mundo por Adão e Eva, mas ele deu a liberdade para Adão e Eva. Ele pôs lá a árvore do bem e do mal, para que eles tivessem o direito e liberdade de escolher o que eles queriam. E esse pai, depois que eles escolheram o erro, esse pai, por mais que doeu nele, por mais que ele não queria aquilo, ele puniu os seus filhos por terem cometido aquele erro. Ele deixou que eles fizessem o que era certo. E ele puniu os seus filhos. Mas ele também amparou os seus filhos. Né? Ele não só puniu Adão e Eva, ele amparou. Ele não matou um animal e fez as roupas para ele, então ele estava amparando. Né? Ele estava ali amparando. Ele não abandonou Adão e Eva, amigo. Não, ele puniu, ele expulsou do Éden, ele disse que Eva, com castigo, teria a punição dela por esse erro seria ter dores no parto. Adão teria que trabalhar e conquistar o que ele ia comer com o suor dele, né, que ele só ia parar quando morresse, e que do pó da terra ele viesse ao pó retornaria. Ele puniu. Ele puniu a sua serpente, porque também era sua filha. E disse que agora ela ia rastejar, que ela não mais ia voar, ia ser o bicho mais bonito que existia, não, que ela ia rastejar. Né? E aí ele fez a profecia que
A descendência da serpente morderia o calcanhar da descendência da mulher. E que a descendência da mulher pisaria na cabeça da filha da serpente, da descendência da serpente. Então, você vê que ele pune. Mas só os seres humanos são filhos de Deus? Não, os animais também são. A natureza também é, as árvores. Então você acha que Deus se alegra de ver o ser humano matando os animais para comer? Você acha que Deus se alegra de ver o ser humano desmatando a natureza? Claro que não. Nunca foi, nunca vai ser o propósito de Deus isso. Tanto que a proposta de Deus é que nós voltemos o que era no Éden. Né? Essa é a proposta que ele está nos oferecendo na vida eterna. E ele vai estar ao nosso lado ali pessoalmente. Ali, o próprio Jesus Cristo vai estar com a gente. A presença do Senhor estará lá. Nós viveremos ao lado de Deus somente. Assim como era na época de Adão e Eva. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Deus. Dar liberdade aos nossos filhos. Deixar que eles tomem a decisão deles. E a hora que eles caírem, a gente puna pelos erros deles. E que a gente ampare e conforte eles no sofrimento que eles vão ter pelo erro. E que nós possamos ajudá-los e guiá-los de volta ao caminho certo. Essa é a nossa obrigação como pais. Tá certo? Que nós possamos seguir esse exemplo. É isso que Deus faz. Ele é amor, mas ele é disciplina. Ele é misericórdia, mas ele é justiça. Então ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Pode ser o maior servo dele. O próprio Jesus Cristo, né, que é o Filho de Deus. Se ele tivesse derrapado lá, tivesse transformado a pedra em pão, ou tivesse descido da cruz, ou feito alguma coisa errada, Deus ia punir ele como qualquer outro. Ele não ia passar a mão na cabeça de Jesus se tivesse feito coisa errada. De jeito nenhum. Né? Mas Jesus era fiel ao Pai e morreu daquela maneira para nos salvar. Então, não importa quem seja, Deus não vai punir. Deus puniu seu filho, Lúcifer, jogando aqui para baixo na terra, expulsando ele do céu para tentar se rebelar contra o Pai. Né? E assim como Lúcifer se rebelou contra o Pai e Ravé e contra o seu irmão, praticamente, Jesus Cristo, agora, depois disso, Absalão fez a mesma coisa com o pai, se rebelou contra o pai Davi. Né? Lúcifer foi expulso do céu e vai ser morto na hora certa. Absalão não teve a oportunidade de Lúcifer, né, de ficar esses anos todos vivos, não. Ele morreu logo em seguida. Né? Mas ambos fizeram a mesma coisa, queriam o trono do pai. E quando eu falo de pai, é porque Deus também criou Lúcifer. Então eles também ele também era filho de Deus. E Deus não pensou duas vezes. Ele puniu seu filho, expulsou do céu, jogou para a terra, deu oportunidade a ele. Ele não se arrependeu, hoje ele é Satanás. Hoje ele é não mais filho de Deus. Ele é um filho que virou inimigo. Ele é o filho que abandonou o pai. E nos dá o maior exemplo que nós poderíamos ter do segundo mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Será que você está honrando teu pai e tua mãe? Não adianta ter os pais te dar presente, você tratar bem, você fazer um belo café da manhã, fazer um almoço, unir os filhos ali. Mas será que no dia a dia, esses filhos mandam mensagem pro pai, perguntando se está bem, ligam de vez em quando, tratam o pai bem, vão visitar de vez em quando, honram o pai? Ou será que esses filhos renegam o pai? Ou será que esses filhos fazem mal ao pai, largam o pai amigo quando precisa deles? Porque quando era criança, os pais irmãos sacrificaram-se até da própria vida, trabalho, para cuidar do filho. Agora quando chega na velhice, o filho que deveria fazer a mesma coisa pelo pai, agora que precisa dele, vira as costas. Depois não adianta, quando o pai morrer, ir lá chorar no caixão, beijar. Aí é tarde demais. Teu pai já não está mais ali. Aliás, ele tá no sono profundo. Ele não sabe de mais nada, ele está inconsciente total. Aí é tarde demais. Tarde demais. Então, irmãs, que nós possamos honrar o nosso pai e nossa mãe. Seguir o mandamento do Senhor. Né? Honrar teu pai e tua mãe. Porque Satanás não honrou. E olha o destino dele. Ele não honrou o pai dele. Será que nós vamos fazer igual a Satanás, não honrar? Absalão não honrou o pai. Tentou roubar o trono do pai. Morreu. Né? Adonias não honrou o irmão. Né? E também
não honrou o pai, porque ele tentou roubar o trono ele tentou se proclamar rei com o pai ainda vivo. O pai era doente, no agonizando já na cama, nas últimas, e ele tentando usurpar o trono para ele, né? Quando ficaram sabendo disso, Batseba alertou Davi que estava de cama, e Davi deu a ordem, a joiada, para que ele colocasse Salomão em cima do burrinho do rei, colocasse a roupa real no Salomão e a coroa, e levasse ele pela cidade gritando: salve o novo rei Salomão, né? E aí todo mundo que estava lá com Adonias, quando ficaram sabendo, fugiram, mas não adiantou. Todos acabaram mortos, menos o sumo sacerdote, né, que estava a favor de Adonias, que foi deposto do cargo e expulso das terras de Jerusalém, né? E o Adonias, naquele momento, ainda teve uma oportunidade de se arrepender, de mudar, né? Porém, nós sabemos que ele não se arrependeu, né? Que ele tentou de novo enganar o sábio Salomão para tomar o trono. Ele queria casar com a Abisagui, a concubina do pai, para falar que ele tinha direito mais ao trono. Tentou ainda algo, mas Salomão, percebendo, mandou matar o irmão. Então você vê, será que nós vamos querer isso? Deus nos alerta: honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os nossos dias na terra. Não basta a gente comemorar o Dia dos Pais. Não basta. Não. Não basta a gente estar aqui com nossos pais. Não. Nós temos que honrar o nosso pai, nossa mãe. E nós temos que entender que nós temos que honrar o pai maior, o pai celestial. Não adianta você honrar o teu pai humano e não honrar o pai celestial, né? E o que é honrar o pai celestial? É você seguir os seus mandamentos, é você seguir as suas leis, é você seguir as suas ordens, é você ser temente, obediente ao pai, assim como o próprio Jesus, que era tão poderoso quanto o pai, que poderia ter se rebelado contra o pai, mas ele não fez isso. Ele fez tudo o que o pai queria. Ele veio, se fez carne, se fez humano, morreu para libertar o povo como o pai dele queria. Ele não se negou a isso. Por que não? Porque além de ser temente, obediente ao pai, ele amava os seus irmãos, todos nós, né? Ele fez isso por tudo. Então ele fez. Ele foi obediente e é obediente ao pai. O pai falou para ele: vai lá e cria o sol, cria a luz, e haja luz. Ele foi lá e falou: haja luz. Faz lá os animais, ele foi lá e fez. Faz a natureza, ele foi lá e fez. Faz o sol e a lua, ele foi lá e fez. Faz os peixes, ele foi lá e fez. Faz os mares, o oceano, terra, foi lá e fez. Vai lá e faz um boneco de barro, ele foi lá e fez. Assopra nas narinas será o homem. Ele assoprou e Adão viveu. Então, o que Deus falava, ele ia lá e fazia. Ele falou: vai lá e fala com Abraão. Ele foi lá e falou com Abraão, foi lá visitar Abraão. Vai lá e destrua Sodoma e Gomorra. Ele foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Porque Jesus é obediente ao Pai. E é isso que nós devemos ser. Só que nós temos que entender também que muitas vezes o pai e a mãe faz com que o filho não o honre quando age erradamente com o filho, quando falta com respeito ao seu filho. Porque o respeito deve ser mútuo. Ou seja, não há respeito com quem não respeita. O pai e a mãe devem respeitar o filho. A Bíblia diz: pai, mãe, não provoque a ira de seu filho. Tá certo? O respeito tem que ser de ambos os lados. Se você pai, se você mãe, quer ser respeitado pelo seu filho, a primeira coisa que você deve fazer é respeitar o seu filho. Tá? Primeira coisa. E respeitar significa dar liberdade. Se você ama de fato o filho, como você diz, amar, um amor incondicional, você deve dar liberdade para o seu filho. Porque quando você dá liberdade para ele, isso é amor. O amor é deixar livre. Foi por isso que Deus deixou Adão e Eva livres no Éden, colocou a árvore do bem e do mal, porque ele amava. E ninguém que ama pode prender, pode querer obrigar o filho a algo. Tem que dar liberdade. Ele é que decide a vida dele. Se você ama, você tem que dar liberdade ao seu filho. Se você ama o seu cônjuge, a sua cônjuge, dê liberdade a eles. Porque não existe amor com prisão. Se você ama, você vai saber a hora de disciplinar o seu filho corretamente com amor e carinho. Não com ira, com raiva, com ódio. Não,
Você tem que disciplinar o seu filho, o seu cachorrinho, quem quer que seja, você tem que disciplinar com amor, com carinho. Não esqueça de que você está ali disciplinando, você não está ali para agredir, para espancar, não, você está ali para disciplinar, é diferente. Nem sempre é necessário você agredir para disciplinar. Muitas vezes uma boa conversa magoa, mas deixa mais triste, mais vergonhado e mais arrependido um filho do que se você levantar uma mão e dar um tapa nele, uma cintada, uma chinelada. Às vezes a disciplina necessária é uma boa conversa, é um bom castigo e não um tapa. Uma agressão ela só deve acontecer num último caso. Ou em casos excepcionais, por exemplo, como se um filho ele querer falar mais alto, gritar com o pai, virar a mão na cara não seria errado. Tá certo? O filho começar a gritar, querendo, não, começar a gritar mais alto que o pai, gritando, o pai falando não, não, e o filho gritando, não sei o quê, vira a mão na cara. Tá? Para mostrar que ali não pode gritar, cadê o respeito? Aí sim, agora não é qualquer coisa que tem que agredir, né? Não é. Muitas vezes teu filho nem teve culpa de alguma coisa, né? E você vai lá e ainda bate porque enganado. Porque pensa que realmente foi e às vezes não foi aquilo lá. Às vezes ele é até inocente e apanha sem motivo. É para pensar nisso? Antes de você tomar uma decisão, ouça o que o seu filho tem a dizer. Depois do que ele tiver a dizer, se você tiver alguma dúvida, não condene, não ache que ele esteja mentindo. Vá na escola e tenta, se acontecer algo na escola, vai e conversa com alguém. Se não, vá com a pessoa, outra pessoa envolvida, seja de onde for, vai e conversa com a pessoa. Fala para a pessoa contar a versão. Tenta averiguar, descobrir o que de fato aconteceu. Não bata ou puna seu filho sem saber se realmente ele teve culpa ou não. Aprenda a orientá-lo. Se você tem 2 filhos, não esqueça que você tem que educar os 2. Você não pode educar o mais velho e deixar o menor sem educação. Porque na hora que o teu filho menor vai lá e agride o mais velho, e o mais velho revida, e você vai lá e pune o teu filho mais velho por isso, o teu filho menor vai achar que ele pode agredir o irmão mais velho à vontade, e o irmão não vai poder revidar, porque se ele revidar ele ainda vai sair mal. Já pararam para pensar nisso? E não é assim que se educa com o filho. Se houve uma briga, aconteceu, muito bem. Então você tem que ir no menor primeiro é o menor. Você agrediu o seu irmão. Você não pode fazer isso. Está de castigo, tal coisa, você não pode fazer isso, tá? Ele é maior do que você, se ele te agredir, ele pode te machucar. Você tem que respeitar o seu irmão. Cadê o que foi te ensinado desde criança? A respeitar seu irmão, seu pai, sua mãe, as pessoas. Hã? Agora você vai ficar de castigo, tal coisa. E vai dar o castigo que tem que ser dado a ele. Depois você vai chamar o mais velho, separado da situação, e vai dar a devida educação para o mais velho. Olha, teu irmão sei que te agrediu, que ele estava errado, mas você também errou ao agredir o seu irmão. Tá? Dessa vez, vai ser na primeira vez, eu não vou te punir, não te dar castigo. Tá? Eu estou te chamando a atenção apenas. Mas, se voltar a acontecer, você também vai ter punição. Então, se ele te agredir qualquer coisa, você vai vir procurar a mim ou vai procurar a sua mãe, no caso eu sou o pai, ele seria o pai, né, assim, vai procurar a sua mãe e nós vamos chamar a atenção do seu irmão. Você não tem que reagredir, senão você perde a sua razão. Então eu vou ensinar os dois. Eu não posso achar que o mais velho ele é o bode expiatório para tudo. Que eu vou ensinar o mais velho que ele tem que aguentar tudo. Que nem eu vi aqui. Uma pessoa que veio aqui, que a gente trouxe para cá, umas pessoas, eles tinham 2 filhos, eu vi o mais velho revidar algo, lá fazer algo para o menor, e chamar a atenção. Agora eu vi o menor pegar uma pedra, tacar nas costas do irmão, poderia ter deixado o irmão até paralítico, dependendo se quer um osso. Ficou aquele vermelhão nas costas do irmão, e os pais não fizeram nada, porque era o filho caçula. Era uma criança, né? Aí, a hora que esse menino pegasse uma pedra, tacasse na cabeça e matasse o mais velho, será que eles iriam passar a mão na cabeça também? Ou se pegasse uma pedra e tacasse na cabeça deles, na cara deles, será que eles iriam aceitar também? Isso aí é o famoso pai negligente, queridos irmãos. Não pode. Não pode não. Tá? Não pode. Não interessa a idade da criança. Ela tem que ser educada desde pequena. Tá? Ela não pode agredir nem o irmão, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Então tem que ser punida. Errou, tem que ser punida, não importa a idade.
Então, ou você educa os dois filhos, ou não educa nenhum, porque educar só um não vai adiantar. Até porque o filho mais velho, ele não tem que ser saco de pancada do menor. Não. E se vocês não tomarem providência contra o menor, ele vai continuar agindo. E o filho mais velho, ele vai chegar uma hora que ele vai se segurar no início, porque você puniu. Só que vai chegar um momento que ele vai querer revidar. Ele fala, não, meus pais não estão fazendo nada, eu estou sofrendo as consequências, eu vou revidar. Você entendeu? Então, tem que ser feito. O pai precisa saber educar. Tá? Senão, você acaba fazendo dois filhos adversários, não amigos, como devem ser. Dois irmãos que são adversários, são rivais, não amigos. Tá certo, queridos irmãos? Mesma coisa acontece com os filhos. Que vocês possam respeitar os seus irmãos, mas mais do que nunca nesse dia, respeitar os seus pais. Tá certo? O respeito é uma coisa importante para todo mundo. Se você desrespeitar alguém, você perde seus direitos. E além disso, dá o direito da outra pessoa também de não te respeitar. Não te respeitar. Então, se você quer respeito, respeite primeiro. Tá? E seu pai e sua mãe você deve honrar. Então, se eles precisam de você tem a obrigação de cuidar deles. Ah, meu trabalho, se vira. Eles também trabalhavam quando você nasceu. Teu pai, muitas vezes, foi obrigado a abandonar o trabalho. Tua mãe talvez tenha abandonado o trabalho dela. Como a minha, por exemplo, ela parou de trabalhar para cuidar de mim. Só depois que eu já estava com 18 anos, que ela voltou a trabalhar de novo. Então, se o pai pode sacrificar para cuidar de um filho, por que um filho não pode se sacrificar para cuidar de um pai? Hã? Ah, mas eu tenho a minha família. Então a mãe não tem família. Será que você não tinha irmãos? Tem a vida dela para viver? Entendeu? Então, eu não posso perder meu trabalho. Não, você não pode. Mas durante a noite você pode ficar com a sua mãe na casa dela. Entendeu? Tenta cuidar. Às vezes, só de você morar junto, estar ali junto, já é um cuidado. A tua mãe precisa de você. Então, na hora que você for casar, arranje uma mulher que vai respeitar e amar a sua mãe como você ama. Não arranje uma mulher que vai rejeitar a sua mãe, que vai rejeitar o seu pai, que vai querer te distanciar do seu pai e sua mãe. Não. Já desde o início, deixa bem claro para ela que a sua mãe vai ser a mãe dela. O seu pai vai ser o pai dela. Assim como a mãe dela vai ser sua mãe e a mãe e o pai dela vai ser o seu pai. E assim, você deve respeitar uns aos outros. Ou seja, se o pai dela cair doente, você tem a obrigação junto com ela de cuidar dele. Porque você agora é o genro, você é um filho. Filho adotado, como se fosse um filho adotado. Então você tem a obrigação de cuidar do seu pai e da sua mãe. Tá certo? Cuidar do seu sogro, da sua sogra. Assim como a sua esposa tem a obrigação de ajudar a criar, a cuidar do seu pai e da sua mãe. Faz parte. Né? Para esse casamento é só amor, é só sexo, é só alegria, não. É como diz lá, vamos ser feliz, ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, em todos os dias da nossa vida, até que a morte o separe. Então não esqueça que é necessário entender que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família. Então temos que cuidar. Não adianta deixar o pai e a mãe jogado e achar que Deus não vai cobrar isso. Vai sim. E depois, quando morrer, não vai chorar no caixão, não vai beijar. Se você não quer saber da mãe nem do pai, não adianta. Isso aí é chamar laja de crocodilo. Isso aí é tarde demais. Né? Não adianta, gente. Portanto, respeite seu pai e sua mãe. Aproveite enquanto você tem. Para comemorar o Dia dos Pais, Dia das Mães, o aniversário, o Natal. Aproveita eles enquanto você tem. Porque não vai ter para sempre. Que nem eu, tenho que aproveitar os meus enquanto eu tenho. O meu pai está chegando numa idade que eu não sei mais quantos anos eu vou ter ele comigo. Eu espero que ainda tenha alguns anos ele comigo, mas eu não sei quanto tempo. Eu não sei. Né? Meu pai está chegando na casa dos 90 anos. Ele está com 88. Está com quase 9. Nós estamos em agosto, então daqui a 5 meses ele faz 89 anos. Né? Então, eu não sei mais quanto tempo eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho. As minhas primas aqui já não tem mais o meu tio. Meu tio já morreu faz tempo. Elas não tem pai para comemorar o Dia dos Pais hoje. Não tem. Né? Os meus primos, a maioria não tem mais pai. A maioria. Né? Eu acho que eu sou um dos poucos que tem pai ainda. Né? Eu acho que pai mesmo, acho que só a minha prima lá uma prima
e mais a outra prima, duas, e eu. Eu e meus irmãos, né? Só. Ninguém mais tem pai. Todos já perderam os pais, né? Então é assim. Ninguém mais tem. Então por que não aproveitarmos enquanto a gente tem nossos pais, né? Curtir, abraçar, beijar, dar carinho, cuidar. Aproveita. Porque a hora que você está sozinho no mundo, sem pai, sem mãe, vai ser difícil. E eu, graças a Deus, ainda não sei o que é. Mas é difícil. Eu vejo a minha mãe. Às vezes eu vejo ela chorando com saudade do pai dela. Às vezes ela fala, saudade do meu velho. Né? Às vezes ela vê alguma coisa, uma comida, nossa, lembra do meu pai, não sei o quê. Né? Quem sabe um dia, né? Ela possa rever esse pai, se ela fizer as coisas certas, se ela ir para a vida eterna, né? Se arrepender dos seus erros, perdoar as pessoas à sua volta, quem sabe, né? Dar perdão, praticar o bem, continuar praticando, porque ela pratica o bem para muita gente, né? E se ela fizer tudo que é certinho até lá, ela consiga rever esse pai, né? Meu pai também consiga rever o pai, a mãe dele que já se foram. É possível, só que a pessoa precisa fazer o que é certo, né? E ter essa oportunidade. A vida é assim, né? Então aproveite quando você ter seu pai e sua mãe aí. Aproveite para comemorar o Dia dos Pais. E não esqueça de Deus estar sempre presente ali. De Deus estar sendo comemorado, estar sendo felicitado. Parabéns, meu Deus, pelo seu dia hoje. Porque Ele também é Pai, não esqueçam disso. Tá certo? Que Deus possa abençoar todos nós, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia, Senhor. Parabéns por esse dia maravilhoso que é o Dia dos Pais. O Senhor também é Pai. Então, o dia é seu também. Aliás, o Senhor é o Pai dos pais, você é o maior Pai. Então, que esse dia possa ser um dia seu também, Senhor. Que o Senhor possa estar sendo adorado mais do que nunca nesse dia, vangloriado pelo seu dia, já que também é o seu dia. Não é dia só dos pais humanos. Também é o dia do Pai Celestial, que também é um Pai. Que nós possamos aproveitar esses dias, esse dia maravilhoso que é o Dia dos Pais, e falar para os nossos filhos, falar para as pessoas sobre Ti, sobre como você é amor, mas que também é sua disciplina, que você é um Pai de verdade. Que nós possamos apresentar a Ti e que as pessoas possam servir, Senhor, cada vez mais a Ti, meu Pai. Parabéns e obrigado, meu Senhor, por toda a proteção que tem nos dado. Obrigado por ser o melhor Pai que o Senhor poderia ser, por nos dar a liberdade, por nos amparar quando nós somos as decisões erradas e caímos, por o Senhor nos amparar, por o Senhor nos confortar, Senhor, nos momentos difíceis. Obrigado por ser esse Pai que ama, que acolhe, esse Pai que disciplina, esse Pai que nos ajuda a estar no caminho certo, esse Pai que não nos abandona, mesmo nós tendo merecido há muitos anos, já há muito tempo que o Senhor nos abandonasse, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar conosco, Pai. Obrigado, abençoa a todos nós aqui, eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. Que todos sejam abençoados, Pai. Se alguns deles estiverem trabalhando no dia de hoje, que possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E peço que nesse Dia dos Pais, que o Senhor esteja presente ali na vida daqueles que não têm mais seus pais aqui, Senhor. Que o Senhor possa suprir essa falta, Pai. O Senhor que é o Pai dos pais. Que o Senhor possa estar ali presente e estando ali, suprindo a falta dessas pessoas que fazem de um pai no dia de hoje, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico. Obrigado, meu Senhor. E seja sempre comigo essas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado. E não esqueça. Se você não tem mais o seu pai nesse dia, não esqueça. Você tem o Pai Celestial para comemorar com Ele. E dê para Ele o maior presente que você pode dar nesse Dia dos Pais. Que você pode dar para qualquer pai. E mais ao Pai Celestial. O maior presente é você fazer o bem. É você ser obediente. É você ser responsável. É você ser compreensivo. É você estar ali cuidando, amparando o seu pai. Confortando o seu pai nesse momento difícil. Apoiando ele quando ele precisar. Ajudando quando ele precisar. Não esqueça disso. Não esqueça. Tá? Todos nós não podemos esquecer disso. E você que não tem mais seu pai, faça isso pelo seu Pai Celestial, que é Deus. E pode ter certeza que se você praticar o que é certo,
Quem sabe você não vai poder rever o seu pai na vida eterna e estar novamente com ele. Né? Vai depender de você ir para a vida eterna. E se ele foi uma pessoa de bem, fez o que era certo, vocês poderão se reencontrar na vida eterna. Tá certo? É a única oportunidade que vocês têm de rever seus pais que morreram, já se foram. Então pense nisso. E sirvam o Senhor. Que além de estar agradando o Pai Celestial, que é o maior Pai de todos, que foi aquele que deu a oportunidade da nossa existência, que criou tudo, e além disso você vai ter a oportunidade de rever o seu pai humano um dia. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.